Você já ouviu falar de pessoas cuja pele simplesmente se solta como a casca de uma banana? Ou de crianças pequenas que envelhecem como se fossem idosos? A vida humana é uma batalha constante entre saúde e doença. Mas existem condições tão raras e tão estranhas que parecem ter saído de um pesadelo. Algumas dessas doenças não têm remédio, não têm cura, e condenam seus portadores a uma vida inteira de dor, isolamento e sofrimento. São síndromes que afetam apenas uma em cada 1 milhão de pessoas, ou até menos. Hoje, vamos conhecer 14 das doenças mais bizarras, raras e chocantes já registradas no mundo. Prepare-se, porque algumas delas são tão inacreditáveis que você vai achar que não podem ser reais. Mas são. 14 Plus lugar. Kayla Hansen. A mulher que queima por dentro. Kayla Hansen, uma jovem de 29 anos do Arizona, vive hoje com uma das doenças mais dolorosas já registradas, a Síndrome de Dor Regional Complexa, uma condição tão extrema que é conhecida também como a doença do suicídio. Para Kayla, cada dia é um inferno. Ela descreve a sensação como se todo o seu corpo estivesse pegando fogo por dentro. Se você a visse caminhando na rua, provavelmente se perguntaria como alguém pode sobreviver a tamanha dor. Tudo começou em 2015, depois de um acidente no trabalho. Ela prendeu a mão entre duas portas, algo que parecia um machucado simples. Mas cerca de 1 ano depois, Kayla começou a sentir uma queimação insuportável na mão, que logo se espalhou. O diagnóstico foi devastador: Síndrome de Dor Regional Complexa. Segundo os médicos, o caso de Kayla é um dos piores que eles já viram. O que começou no braço e na mão direita rapidamente tomou o corpo inteiro. Nessa doença, o sistema nervoso entra em curto e passa a atacar o próprio corpo. É considerada uma das dores mais intensas que um ser humano pode sentir, pior que amputações, fraturas graves, parto natural e até algumas dores da própria doença do câncer. Kayla, que antes era ativa e independente, hoje passa dias e dias presa à cama, incapaz de realizar até mesmo tarefas básicas. Qualquer estresse, água ou variação de temperatura pode desencadear crises violentas, causando bolhas na pele e uma dor tão intensa que parece que ela está queimando viva. Na escala de dor, Kayla vive constantemente no nível 10 de 10. Ela já tentou bloqueios nervosos, aplicações de cetamina e vários tratamentos experimentais, mas quase nada funciona. Hoje, Kayla tenta aceitar a realidade de conviver com uma doença incurável. Ela diz que o mais difícil é não poder viver como antes. Mas mesmo assim, ela continua lutando e mantendo a esperança de que um dia, talvez a medicina encontre uma cura. 13 lugar. Adalia Rose. A menina que envelhecia antes do tempo. A história de hoje é sobre Adalia Rose, uma menina que infelizmente viveu apenas 15 anos, mas deixou um impacto enorme no mundo. Adalia nasceu com uma doença genética extremamente rara chamada Síndrome de Hutchinson-Gilford, conhecida como progeria. Essa condição faz com que crianças envelheçam aceleradamente. A probabilidade de nascer com a doença é de cerca de 1 em 4 milhões. Desde bebê, seus pais perceberam que algo não estava normal. Ela não crescia como outras crianças, e sua pele começou a ficar rígida. Quando receberam o diagnóstico, ouvir aquilo dos médicos foi devastador. Adalia tinha progeria. Ela tinha o corpo pequeno e frágil, poucos fios de cabelo, e um olhar profundo demais para alguém tão jovem, mas nada disso impedia sua alegria. Adalia era conhecida pela sua risada contagiante e personalidade iluminada. No YouTube, conquistou milhões de seguidores que se encantaram por seu brilho, mesmo diante de tanto sofrimento. Sua melhor amiga, Lucy, e outras pessoas próximas sempre estiveram ao seu lado. Elas faziam festas do pijama, brincavam e riam juntas, mas também choravam diante da injustiça da vida. O mais impressionante é que, mesmo enfrentando tanta dor, era Adalia quem muitas vezes confortava os outros. A progeria não tem cura. Os médicos podiam apenas tratar os sintomas. Adalia precisava de exames cardíacos frequentes e sessões de fisioterapia para manter os movimentos, algo extremamente desafiador para uma criança. Ainda assim, ela escolheu viver com esperança. Certa vez, disse: "Eu acho que tive a oportunidade de viver de um jeito especial.
Uma frase simples, mas profundamente tocante. Em 12 de janeiro de 2022, Adalia faleceu aos 15 anos. Sua família anunciou a notícia no Instagram e no Facebook com a seguinte mensagem: ela veio ao mundo silenciosamente e partiu silenciosamente. Mas sua vida nunca foi silenciosa. Adalia deixou uma marca eterna em milhões de pessoas ao redor do planeta. Sua história nos lembra de algo essencial. Mesmo diante da dor, da injustiça e da realidade mais cruel, ainda podemos encontrar alegria, amar profundamente e valorizar cada instante da vida. 12. Lugar. Sofia, a jovem consumida pela doença que desfaz a própria pele. Sofia era, antes de tudo, uma jovem cheia de energia, motivação e alegria. Ninguém poderia imaginar que, poucos anos depois, ela estaria vivendo uma dor praticamente impossível de descrever. Tudo começou de forma quase insignificante, uma dor no pescoço e pequenas aftas na boca. Nada que chamasse muita atenção, até que as semanas passaram. A pele de Sofia começou a se transformar. Ela descascava como casca de batata, criando feridas abertas, bolhas enormes e lesões tão dolorosas que qualquer movimento simples parecia tortura. Com o tempo, comer também se tornou um desafio impossível. As feridas na boca e na garganta faziam cada mordida parecer fogo vivo. Depois de inúmeros exames, veio o diagnóstico. Sofia sofria de pênfigo bolhoso, uma doença autoimune rara e devastadora, muitas vezes associada a câncer. Foi como receber duas sentenças ao mesmo tempo. Agora Sofia precisava lutar contra o câncer e contra uma doença que destruía a sua pele por dentro. Tratamentos intermináveis, medicamentos pesados, quimioterapia, efeitos colaterais cruéis. Era uma carga que nenhuma pessoa deveria carregar sozinha. Mesmo assim, Sofia encontrou uma pequena válvula de escape. Ela se refugiava nos livros para fugir, por alguns instantes, da dor constante. E começou a escrever, a registrar sua história. Através do seu blog, ela estendeu a mão para outras pessoas que também conviviam com doenças raras. Seu blog rapidamente se tornou um farol de esperança para muitos, embora por trás disso estivesse um sofrimento que poucos conseguiriam suportar. É difícil ouvir a história de Sofia sem sentir um aperto profundo no coração. Nenhum ser humano deveria enfrentar uma batalha tão brutal. E ainda assim, havia luz nos olhos dela. Uma força teimosa. Uma recusa silenciosa em se render à escuridão. A jornada de Sofia nos lembra de algo essencial. Nunca tome sua saúde ou felicidade como garantidas. Tudo pode mudar de um dia para o outro. Desejamos de coração que Sofia continue encontrando força para resistir, sobreviver e seguir lutando, mesmo diante de uma doença tão impiedosa. 11 plus lugar. James. O garoto que enfrenta a vida com o sistema imunológico quebrado. Desde muito pequeno, James teve que travar uma batalha que quase ninguém ao seu redor conseguia entender. Por fora, ele parecia um menino feliz, cheio de sorrisos e brincadeiras. Mas por dentro, seu corpo lutava contra uma condição genética extremamente rara, a síndrome de hiper-IgM. Essa doença faz com que o sistema imunológico não produza anticorpos essenciais para combater infecções. Por isso, James estava sempre doente. Uma gripe comum podia durar semanas. Um pequeno machucado levava uma eternidade para cicatrizar. Enquanto outras crianças se preocupavam com lição de casa ou brincavam no parque, James passava horas, às vezes dias, dentro de um quarto de hospital. Aquele ambiente frio, cheio de cheiros químicos e barulhos de máquinas, acabou se tornando parte da rotina dele. E ainda assim, James nunca perdeu a luz. Ele fazia piadas com enfermeiros, tentava animar médicos cansados e até preparava pequenas apresentações para divertir outras crianças hospitalizadas. Era como se, mesmo tão frágil fisicamente, ele tivesse uma força invisível capaz de iluminar todos ao redor. A família foi seu maior suporte. Seus pais e a irmãzinha estavam sempre ali, fazendo o possível para que James vivesse momentos comuns, momentos que qualquer criança merece. Os médicos aplicavam regularmente infusões de anticorpos, para substituir aqueles que seu corpo não conseguia produzir. Esses tratamentos eram dolorosos e repetitivos, mas mesmo assim, James continuava firme, sempre com esperança. Conforme cresceu, ele tomou uma decisão corajosa: contar sua história para o mundo.
Ele queria que outras famílias enfrentando o mesmo diagnóstico soubessem que não estavam sozinhas, que havia apoio, que havia esperança. Sim, a síndrome de Hyper-IgM marcou profundamente sua vida. Mas ela não definiu quem James era. Seu sorriso, sua gentileza e sua capacidade de trazer alegria aos outros foram, e sempre serão, muito maiores do que qualquer doença. 10º lugar. Aisha, a menina que esquece de respirar ao dormir. Desde que nasceu, Aisha teve que conviver com uma condição extremamente rara e assustadora, a chamada maldição de Ondine, conhecida pela medicina como síndrome de hipoventilação central congênita. Em termos simples, quando Aisha dorme, ela esquece de respirar. Para qualquer pai, descobrir que o próprio bebê pode parar de respirar a qualquer momento durante o sono é algo devastador. Quando Aisha pegava no sono, sua respiração ficava fraca. Às vezes simplesmente parava. Todas as noites se tornava uma batalha silenciosa entre a vida e a morte. O quarto dela parecia mais uma pequena UTI do que um quarto infantil. Monitores apitando, respiradores conectados, tubos, cabos. E seus pais nunca podiam relaxar. Um simples defeito no aparelho poderia custar a vida da filha. Mesmo assim, toda manhã ela acordava com um sorriso enorme, como se a noite anterior não tivesse sido uma luta pela sobrevivência. Na escola, Aisha sempre se destacava. Tirava notas excelentes, tocava piano com uma sensibilidade impressionante, e ainda criava murais coloridos, cheios de imaginação, onde expressava o seu mundo interior. E apesar de tudo, ela ainda fazia humor com a própria condição. Brincava dizendo: "Sou literalmente alguém que tem cara de quem está dormindo o tempo todo." Essa leveza fazia a família e amigos a respeitarem ainda mais sua força. Com os avanços da medicina, surgiu uma nova esperança. Aisha passou a usar um marca-passo diafragmático, um dispositivo que estimula a respiração. Isso lhe deu mais liberdade e reduziu a dependência do respirador durante as noites. A história de Aisha nos lembra de algo profundo. Mesmo quando a vida parece cruel e limitadora, ainda podemos encontrar espaço para rir, para sonhar e para construir beleza à nossa volta. 9+ lugar, Celine Dion em Roma, a vida com a síndrome da pessoa rígida. A maioria das pessoas conhece Celine Dion, a diva canadense, dona de uma das vozes mais poderosas do mundo. Mas hoje, ela enfrenta algo que nenhum artista, por mais forte que seja, está preparado para encarar. Celine sofre de síndrome da pessoa rígida, uma doença neurológica extremamente rara que causa espasmos violentos, rigidez muscular incontrolável e dores intensas. O corpo dela, literalmente, trava contra a vontade dela. Por causa dessas crises repentinas, cantar, aquilo que sempre foi sua vida, se tornou quase impossível. Quando Celine revelou sua condição em lágrimas, o mundo inteiro ficou em choque. Ver alguém tão forte, tão grandiosa, sendo quebrada por uma doença invisível tocou profundamente milhões de fãs. Mas Celine não está sozinha nessa luta. Roma, outra mulher que sofre da mesma doença, começou apresentando apenas pequenas quedas durante exercícios. Ninguém imaginava que seria o início de uma batalha cruel. Com o tempo, coisas simples como estender o braço, virar o corpo ou até se assustar com o barulho podiam desencadear espasmos tão fortes que a deixavam presa ao chão por horas. E o mais doloroso? No começo, muitos médicos não acreditavam nela. Diziam que era psicológico. Só depois de muito sofrimento ela finalmente recebeu o diagnóstico correto. Hoje, Celine e Roma travam a mesma luta. Um dia de cada vez, enfrentando uma doença que rouba o movimento, o controle e, muitas vezes, a dignidade. Mesmo assim, elas continuam aqui, contando suas histórias, chorando, sorrindo, tentando, resistindo. E é essa coragem que inspira o mundo inteiro. Como se dissessem: se nós estamos lutando e resistindo, você também pode. 8+ lugar, Shibania, a mulher com pele de borboleta. Shibania nasceu na África do Sul carregando uma das condições mais dolorosas e cruéis que um ser humano pode enfrentar: a epidermólise bulhosa, conhecida como doença da pele de borboleta.
A pele dela era tão frágil que um simples atrito bastava para rasgá-la, criando bolhas enormes e feridas que pareciam queimaduras graves. Por isso, sua infância foi marcada por dor. Uma dor constante, diária, inevitável. Mas o sofrimento físico não foi o único desafio. A comunidade onde ela vivia não entendia a doença. Muitos achavam que era castigo, maldição ou culpa da família. Houve quem apontasse o dedo, julgasse e até evitasse chegar perto. Até alguns médicos disseram que ela não viveria mais do que 6 meses. Mas Shibania contrariou todos. Sobreviveu, resistiu, cresceu. E o mais impressionante, se recusou a ser definida pela doença. Todos os dias, sua família precisava limpar as feridas, trocar curativos e desinfetar a pele. Qualquer movimento errado podia abrir novas lesões, e cada ferida ardia como fogo. Era um processo doloroso, cansativo e emocionalmente devastador. Quando Shibania tinha apenas 7 anos, uma enfermeira olhou para ela e disse: "Você nunca terá uma vida normal. Nunca vai se casar. Nunca poderá ter filhos." Mas Shibania transformou aquela frase em combustível. Ela estudou, trabalhou, conheceu pessoas, amou e foi amada. No fim, encontrou alguém especial, se casou e se tornou mãe. Exatamente o que diziam que ela jamais conseguiria fazer. Seu marido sempre diz: "A força da Shibania me dá coragem para viver." E não é exagero. Shibania é prova viva de que o corpo pode ser frágil, mas o espírito humano pode ser indestrutível. Ela não apenas sobreviveu a uma condição brutal. Ela construiu uma vida feita de amor, dignidade e esperança. Sua história é um lembrete profundo de que, mesmo quando o mundo tenta limitar você, a coragem pode abrir caminhos impossíveis. 7º lugar. Liam, o menino da urina preta. Liam nasceu com uma doença extremamente rara chamada alcaptonúria. O primeiro sinal apareceu ainda quando ele era pequeno. Sua urina ficava preta quando entrava em contato com o ar. Para uma criança, isso já seria suficiente para causar medo e confusão. Mas o verdadeiro problema veio com o tempo. A alcaptonúria começou a destruir as articulações de Liam. Cada passo, cada movimento simples, tudo se transformou em dor. Ele amava basquete, correr, pular, competir. Mas seu corpo não permitia mais. Enquanto os amigos jogavam na quadra, Liam ficava sentado ao lado, apenas assistindo. Para uma criança cheia de sonhos, aquela solidão era cruel. A urina escura e as dores constantes lembravam Liam todos os dias de que ele não era como as outras crianças. Mesmo assim, ele nunca desistiu. Se não podia jogar, encontrou outra maneira de permanecer dentro do mundo que amava. Tornou-se técnico de basquete para crianças. Ensinava, motivava, ajudava e encontrava alegria em ver outros realizando aquilo que ele próprio não podia mais fazer. A dor, porém, continuava ali. Ele precisava de fisioterapia diária, dieta controlada e vigilância constante para seguir em frente. Mas o mais inspirador é que Liam não viveu só para si mesmo. Ele usou sua própria história para aumentar a consciência sobre a alcaptonúria e apoiar outras pessoas afetadas pela mesma condição. Transformou sua dor em ponte, uma ponte de empatia e esperança. A trajetória de Liam nos deixa uma mensagem poderosa. Mesmo quando a vida pesa, você pode transformar sua dor na força que levanta outras pessoas. E é exatamente por isso que seu legado continua vivo, inspirando quem luta contra doenças raras. E inspirando todos nós a sermos mais fortes. 6º lugar. Carlos. A vida contra a síndrome de Alström. Nas ruas movimentadas do México, cresceu um menino chamado Carlos, um garoto destinado a enfrentar desafios muito maiores do que qualquer criança deveria suportar. Ele nasceu com síndrome de Alström, uma doença genética extremamente rara que causa perda progressiva da visão, da audição e ainda traz problemas respiratórios, obesidade e diversas complicações que tornam a vida diária uma batalha constante. Durante a infância, Carlos percebeu que seu mundo estava apagando aos poucos. Sua visão se estreitava, as imagens ficavam borradas. E já na adolescência, sua audição começou a falhar. Ele passou a depender de aparelhos auditivos para ouvir minimamente o que acontecia ao seu redor. Respirar era cansativo, caminhar era difícil.
Controlar o peso era uma luta diária. Cada movimento era um desafio, e cada dia um novo teste de resistência. Mas havia algo dentro dele que a doença jamais conseguiu derrotar: a música. Mesmo sem ouvir como antes, Carlos aprendeu a sentir os sons. Ele colocava as mãos sobre tambores para captar as vibrações, deixando que cada batida passasse pelo corpo inteiro. Com o tempo, essa sensibilidade única transformou-se em talento. Carlos tornou-se um percussionista excepcional e, contra todas as expectativas, começou a se apresentar em palcos, recebendo aplausos de pessoas que nem imaginavam a dimensão de sua luta. Ele transformou suas perdas em força. O cotidiano nunca foi fácil. Carlos dependia de dispositivos especiais para enxergar, ouvir e realizar tarefas simples. Mas aquilo que realmente o sustentava era a força da comunidade em torno dele. Ele se tornou uma voz importante para quem também enfrentava a síndrome de Alström. Promoveu campanhas, palestras e encontros para conscientizar sobre a necessidade de diagnóstico precoce. E, mais importante, ofereceu apoio emocional para famílias que se sentiam sozinhas diante de uma doença tão rara. A trajetória de Carlos revela a capacidade humana de ir além das limitações físicas. Ele descobriu criatividade onde havia dor. Descobriu propósito onde outros só viam perda. E compartilhou sua luz com todos que cruzaram seu caminho. A vida de Carlos nos ensina uma verdade profunda. A doença pode afetar meu corpo, mas não tem o poder de definir quem eu sou. 5º lugar. Helena, vivendo com a síndrome de mal de Debarquement. Helena, de Barcelona, levava uma vida tranquila e lembrava com carinho das férias perfeitas que havia passado navegando pelo mar Mediterrâneo. Mas, quando a viagem terminou, algo inesperado aconteceu, algo que mudaria sua vida para sempre. Ao descer do navio, Helena percebeu que o mundo continuava balançando. Mesmo de pé em chão firme, tudo parecia oscilar como se ela ainda estivesse em alto mar. O corpo inclinava sozinho, a visão tremulava, e a sensação constante era de estar sobre ondas que nunca paravam. Foi então que veio o diagnóstico. Síndrome de mal de Debarquement. Uma rara condição neurológica em que o cérebro continua acreditando que o corpo está em movimento, mesmo quando não está. No começo, ninguém acreditou nela. Alguns médicos chegaram a dizer que era ansiedade, ou apenas coisa da cabeça. Mas Helena sabia que aquilo não era psicológico. Aquilo era real, físico e incapacitante. Depois de muitas consultas, finalmente recebeu o diagnóstico correto. Infelizmente, a síndrome ainda não tem tratamento definido. Existem terapias experimentais, mas nada comprovado. Apesar disso, Helena decidiu não se render. Ela encontrou alívio parcial em yoga, meditação e exercícios de respiração para tentar estabilizar o corpo e a mente. Criou também um grupo de apoio com outras pessoas que sofrem da mesma condição, um espaço onde podiam compartilhar histórias, estratégias e principalmente compreensão. Algo que o mundo exterior raramente oferecia. Hoje, Helena continua vivendo em um mundo que balança sem parar. Mas, em meio a essa oscilação interminável, ela encontrou algo valioso. Um ponto de equilíbrio interior. Sua história nos lembra uma verdade poderosa. Mesmo quando a vida não para de balançar, sempre é possível lançar uma âncora dentro de nós mesmos. 4º lugar. Ellie, a menina que enfrenta uma doença inacreditável. Ellie tinha apenas 3 anos quando algo estranho começou a acontecer. Uma criança antes cheia de energia e riso começou a tropeçar, cair, perder o equilíbrio sem motivo. No início a família achou que fosse apenas um atraso no desenvolvimento, mas depois de muitos exames, veio a notícia que nenhum pai deveria ouvir. Ellie tinha uma doença neurológica tão rara que menos de 100 pessoas no mundo inteiro foram diagnosticadas com ela. Uma condição cruel, que rouba pouco a pouco as funções do corpo conforme a criança cresce, e que costuma deixar pacientes em cadeira de rodas antes mesmo da adolescência. Os pais ficaram devastados, mas não desistiram. Eles viajaram por vários países em busca de respostas, de médicos, de pesquisas, de qualquer esperança. O que encontraram até agora foi apenas um tratamento temporário, uma terapia de vitaminas que dá a Ellie um pouco mais de energia. Mas isso não impede a progressão da doença. Com o tempo, Ellie pode perder ainda mais movimentos, e até mesmo a capacidade de falar.
Uma perspectiva dura demais para qualquer família suportar. Mesmo assim, Ellie não abaixou a cabeça. Ela e sua família criaram uma campanha online para divulgar a doença ao mundo, tentando ajudar outras crianças que sofrem em silêncio. E a própria Ellie decidiu dar ao seu diagnóstico um nome especial. Minha doença inacreditável. Não para dramatizar, mas para inspirar. Ellie dizia que queria que outras crianças soubessem que nós não somos fracos, somos incríveis. Com apenas 8 anos, ela já se tornou uma pequena guerreira, admirada por amigos, vizinhos e até desconhecidos que ouviram sua história. Sua coragem irradiava em cada gesto, em cada sorriso cansado, mas cheio de bravura. E Ellie nos deixa uma lição poderosa. Mesmo quando a vida nos dá desafios impossíveis, podemos escolher enfrentá-los com coragem. 3. Quando lugar. Jackson, vivendo com a síndrome de Sturge-Weber. Jackson cresceu nos arredores de Atlanta, nos Estados Unidos, e desde o nascimento carregava uma marca visível no rosto, uma mancha vermelha conhecida como mancha em vinho do Porto. Mas o verdadeiro desafio dele não estava na pele, estava dentro do cérebro. Jackson nasceu com síndrome de Sturge-Weber, uma condição neurológica rara que provoca malformações nos vasos sanguíneos do cérebro. Por causa disso, desde muito pequeno ele sofreu crises epilépticas constantes, muitas vezes sem aviso, sem padrão, sem piedade. A vida escolar foi especialmente difícil. As crises apareciam do nada, durante uma aula, no corredor, no recreio, e exigiam atendimento imediato. Colegas preocupados, sussurros, olhares. Tudo isso fez Jackson se sentir cada vez mais diferente, cada vez mais isolado. Mas havia um lugar onde ele se sentia livre. O piano. Quando se sentava diante das teclas, Jackson mergulhava na música. Ritmo e melodia tornaram-se um refúgio silencioso. Um espaço onde não existiam convulsões, medo ou dor. E com o tempo, ele se transformou em um músico surpreendentemente talentoso. A música virou sua linguagem particular, seu modo de respirar em paz. Com os avanços médicos, os tratamentos melhoraram, e as crises diminuíram em intensidade e frequência. Ainda assim, as marcas da doença, físicas, emocionais e sociais, continuaram caminhando ao lado dele. Mas Jackson nunca se rendeu. Ele cresceu enfrentando limites impostos pelo corpo, mas jamais deixou que a doença definisse quem ele era. Sua trajetória é um testemunho de coragem, resiliência e autodescoberta. E a mensagem que ele nos deixa é poderosa. Mesmo quando a vida nos impõe dores injustas, ainda podemos descobrir nossa própria luz. 2. Lugar. Luna, a menina que queimava por dentro eritromelalgia. Na cidade encantadora de Verona, na Itália, vivia uma menina chamada Luna, e desde muito cedo a vida decidiu testar sua força de uma forma cruel. Luna sofria de eritromelalgia, uma doença raríssima também chamada de síndrome da pessoa em chamas. O nome parece exagero, mas não é. Essa condição faz com que partes do corpo, principalmente pés e mãos, sejam tomadas por uma dor ardente, como se estivessem em fogo vivo. E o calor do verão italiano tornava tudo ainda pior. Enquanto outras crianças corriam pela praça, tomavam sorvete e brincavam sob o sol, Luna passava os dias presa dentro de um quarto frio, tentando sobreviver ao inferno particular que consumia seus pés. Para ela, o verão não era uma estação feliz, era uma ameaça. Mas mesmo assim, Luna encontrou uma forma de respirar. Quando anoitecia e o ar finalmente ficava mais fresco, ela saía devagar para o lado de fora e fitava o céu. O silêncio da noite e a luz suave da lua eram o único momento do dia em que seu corpo não gritava de dor. E foi ali, sob o luar, que Luna descobriu algo poderoso dentro de si, a vontade de transformar dor em arte. Ela começou a escrever textos profundos e sensíveis sobre a sensação de queimar por dentro, sobre o medo, a coragem, a esperança e sobre como a dor não conseguiu roubar dela a capacidade de sonhar. Seu diário virou um refúgio, e depois uma ponte para outras pessoas. Luna passou a publicar suas palavras online. Outros pacientes com a mesma doença encontraram conforto nos seus textos. Pessoas saudáveis descobriram uma realidade invisível aos olhos. E Luna começou a perceber que,
mesmo sofrendo, podia iluminar vidas. É claro que a dor continuava ali, latejante, constante, cruel, mas Luna nunca permitiu que a doença definisse quem ela era. Assim como a lua, que ilumina mesmo rodeada pela escuridão, ela escolheu brilhar, apesar da dor. A história de Luna nos deixa uma mensagem inesquecível. Mesmo quando a vida tenta me incendiar, eu ainda posso escolher brilhar. Uno pro lugar. Amar o menino que enfrenta tumores e o mundo neurofibromatose. Tipo 1. No interior do Alabama, na cidade de Decatur, vive um menino de 13 anos chamado Amar. Desde o nascimento, ele carrega uma doença rara e complexa, neurofibromatose tipo 1, uma condição que faz tumores crescerem ao longo dos nervos do corpo. No caso de Amar, o tumor cresceu principalmente em seu rosto, afetando profundamente sua visão e até mesmo sua respiração. Ele já perdeu completamente a visão do olho esquerdo. O direito quase não enxerga. Para um menino tão jovem, até caminhar sem esbarrar é um desafio diário. Mas, além da dor física, Amar teve que enfrentar algo ainda mais cruel: a maldade das pessoas. Um dia, enquanto passeava no parque com sua mãe, Candice, um grupo de crianças o apontou e gritou: "Monstro!" Essa única palavra destruiu o coração de Amar. Ele voltou para casa em silêncio, e nunca mais quis ir ao parque. A ferida física era uma coisa, mas aquela ferida emocional, essa demoraria muito mais para cicatrizar. Mesmo assim, a vida de Amar não é apenas tristeza. Ele tem algo precioso: sua família. Os primos são seus melhores amigos. Eles correm juntos, jogam bola, riem até cansar. E nesses momentos, nesses instantes de pura felicidade, o tumor desaparece. Não porque deixa de existir, mas porque o amor o cobre por completo. Uma equipe de documentário passou dias com Amar. O que a câmera registrou não foi sua doença. Foi sua alegria, sua bondade, seu coração gigante. No meio de um dia duro, Amar consegue encontrar motivos para sorrir. E quando ele sorri, é impossível não sorrir também. Sua vida não é fácil. Ele acorda todos os dias enfrentando desafios que a maioria de nós jamais conhecerá. Mas ainda assim, ele luta. Ele sonha. Ele ama. E é isso que o define. A história de Amar nos lembra: a aparência não define quem eu sou. A coragem dentro de mim, sim. Ele é a prova viva de que a verdadeira beleza não está no rosto, mas no espírito.